A gente chegou em ministro do Supremo, né? A gente chegou especialmente no Alexandre de Moraes, quando nós vimos a quebra de sigilo do Forcaro. Infelizmente, no Brasil, vale a pena roubar. Tem que ter prisão perpétua. O preso tem que ser obrigado a trabalhar dentro do presídio, inclusive ter penas de trabalho forçado. O fruto do seu trabalho, né? Não vai pra sua família, não vai pra você, vai pra família da vítima, né? É o seguinte, ou você trabalha ou você vai ficar no presídio o resto da sua vida. O STF interferiu no trabalho da CPMI do INSS. Aliás, sua presença devia ter sido já na semana passada, né, deputado? Como é que está a sua cabeça, o seu coração, o seu sentimento com relação a esse tipo, a esse estado de coisas do nosso Brasil? Inclusive, foi por causa dessa decisão do Supremo que eu não pude estar aqui, né? Eu cheguei quinta à noite em São Paulo, de Brasília, aí sexta de manhã tive que voltar para votar o relatório, né, ao mesmo tempo em que a mulher do ministro tem um contrato de 129 milhões de reais, supostamente para fazer o compliance do banco. Que não é algo usual na advocacia do Brasil, até nas maiores bancas. Não existe isso, não existe. Nenhum advogado no Brasil, por mais renomado que seja, ex-ministros do Supremo, não tem contratos desse tamanho. Ela recebeu ali mais de 2 milhões de reais por dia trabalhado. Não existe, isso não existe. Quanto desse contrato ela recebeu, deputado? Isso, não sei exatamente o quanto ela chegou a receber, mas foi para desenhar o código de conduta, e o código de conduta é uma apresentação de PowerPoint, né? Quando você para ver, tá público ali no site do Banco Master, inclusive não tem o nome dela assinando, né? Mas ela diz que foi isso que fez. A gente analisou inclusive os metadados desse código de conduta e a gente encontrou que na realidade era um cunhado do ministro Alexandre de Moraes, uma cunhada do ministro Alexandre de Moraes, que era autora daquele documento, né? Então, porque nós estávamos chegando no Supremo em gente muito influente e poderosa no Legislativo, como o senador Ciro Nogueira. No Lulinha também. No Lulinha também, isso, outro ponto evidente, a gente encontrou as anotações mostrando que o Lulinha estava recebendo uma mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Quando primeiro a gente denunciou que ele tinha ido num voo junto com o careca para Portugal. Não, mas mesada a gente recebe do pai quando é criança. O Lulinha não é filho do careca. Não é filho do careca. Era no mesmo estilo do mensalão, né? Como quando o Lula e o Dirceu eram o pai do Congresso inteiro, né? E também quando a gente denunciou que eles foram juntos para Portugal, eles tinham negado no primeiro momento, né? E depois, quando a gente obteve as provas definitivas, a própria defesa do Lulinha agora alegou que ele teria ido para Portugal para negociar uma empresa de cannabis medicinal. Assim, uma coisa muito mirabolante. Várias empresas e fundos de fachada que a gente encontrou do careca para lavar dinheiro. E referências dele falando sobre o filho do homem, né? Claramente falando sobre o Lulinha. Então, por isso que o Supremo tomou essa decisão que não tem precedentes, né? As CPMIs sempre foram prorrogadas porque a lei determina que ela é prorrogada automaticamente, que não depende da vontade do presidente do Senado, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se negou a prorrogar. Nós prorrogamos... E a tal equidistância ostensiva que tem que manter os poderes? Não tem nenhuma... Não tem. Em país sério, né? O poder não interfere no outro, né? Exatamente. Eu tive no começo do ano no Japão, na Suprema Corte, né? É uma Suprema Corte extremamente contida. Menos de 10 casos vão a plenário por ano na Suprema Corte japonesa. Então, assim, as pessoas votam a indicação de ministro do Supremo, né? O gabinete da primeira-ministra indica o ministro, o imperador nomeia, e vai para voto, né? Na mesma eleição que os japoneses votam para deputado, eles também votam para referendar ou não a indicação do gabinete da primeira-ministra para o Supremo. E nunca nenhum foi rejeitado, e de 10 em 10 anos eles são reavaliados pela população e nunca nenhum foi rejeitado, porque é uma atuação tão contida, tão correta, que a população sequer precisa fazer o controle. Aqui no Brasil... Os mandatos duram mais de 10 anos, como no Brasil. Lá de 10 em 10 anos, não tem mandato, mas de 10 em 10 anos a população vota para saber se o ministro continua. A população pode definir continuidade ou não. Isso, a população derruba, se quiser. A única maneira de derrubar o ministro supremo do Japão é o voto popular.
Aqui eu não tenho a menor dúvida de que se ministro fosse de 10 em 10 anos, voto popular, sobraria muito poucos na Suprema Corte. Então, infelizmente, é uma intervenção, uma violência contra o parlamento sem precedentes, mas o que me indigna mais não é nem essa atuação do Supremo, é a covardia do Senado. Né? Vários senadores dão discursos bravos na tribuna falando sobre a necessidade de promover impeachment de ministro supremo, só que aí os senadores da dita oposição votaram no Davi Alcolumbre, que dizia abertamente que jamais pautaria. Davi Alcolumbre disse, aspas, nem se 81 senadores, a totalidade do Senado, quisessem, eu vou pautar. Então, como é que você pode ter um discurso dizendo que você defende impeachment de ministro supremo e votar num presidente do Senado que é contra? Né? Então é um jogo de fachada para enganar o eleitor que, infelizmente, muita gente cai. Né? Deputado, em algum momento os escândalos do INSS e do Banco Master se misturam, se confundem? Se misturam, por isso que na CPMI do INSS a gente chega no Vorcaro, porque o Banco Master também trabalhava com empréstimo consignado. Né? E a CPMI do INSS trata do roubo de aposentados não apenas nas fraudes, né? Dos descontos associativos, né? Então, eu sou um aposentado, falsificam a minha assinatura para dizer que eu estou associado a um sindicato e o sindicato come um pedaço da minha aposentadoria. Esse é o núcleo do escândalo. O outro escândalo é você contratar empréstimos consignados sem a anuência da pessoa. Minha mãe foi vítima desse golpe, dessa fraude. Né? Quando ela foi ver, ela estava pagando mensalmente uma coisa na pensão que ela não sabia o que era. Aí chegou no banco e falou, não, o empréstimo que você tomou, mas que empréstimo? Não tomei empréstimo nenhum. Nessa parte do empréstimo consignado que a gente chegou no escândalo do Banco Master e por isso que a gente chegou no Alexandre de Moraes, chegou no Dias Toffoli, chegou no Ciro Nogueira. Essas pessoas têm que ir direto para o inferno, né? Não tem outro caminho para não há perdão para quem faz esse tipo de coisa, né? Pessoalmente, né, eu defendo uma nova Constituição, inclusive para pessoas que tenham ligações e sejam faccionados, estejam ligados ao crime organizado, tenham prisão perpétua, tenham pena de morte. Infelizmente, a nossa Constituição não permite isso, mas eu digo para você que eu tenho certeza que eu vou viver para ver uma Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte. A nossa Constituição não sobrevive porque ela condena o nosso país ao fracasso, do fracasso que a gente viu da Constituição até hoje em todos os setores, principalmente serviços públicos, um fracasso na segurança, um fracasso na saúde, um fracasso na educação, assim, um fracasso monumental, na infraestrutura também nem se fala, então essa reforma precisa ser feita. Né? Inclusive para a gente... Qual é a sua idade, deputado? Eu tenho 30 anos. Então acho que dá tempo. Não, eu acho que, inclusive, assim, considerando os prazos de validade das constituições do Brasil, essa já é a que durou mais. Então, assim, pela história do Brasil, ela tende a acabar em breve. Né? Então, e espero que acabe, porque, de fato, é uma Constituição que em boa parte, responsável pelo fracasso que a gente vive no nosso país. Deputado Kim, a gente fica sem entender uma série de coisas. A Polícia Federal veio à região de Limeira, Americana, Rio Claro, Limeira, na Operação Falax. Prendeu algumas pessoas, acusadas, segundo a investigação, com indícios robustos dessa investigação da Polícia Federal, de desvios da ordem de 500 milhões de reais. Então, o responsável, o líder, o chefe do esquema lá de Americana se apresentou à polícia. Aqui em Limeira houve 2 prisões, a esposa de um médico e mais um empresário. E também um outro de Americana. Outro de Americana. Foram 4 prisões. Sabe quanto tempo eles duraram presos, deputado? A operação aconteceu semana passada. 3 dias? 4 dias. 4 dias. Eles já estão soltos. A mesma juíza que sentenciou, não é, Rafa? Foi a mesma juíza que sentenciou pela prisão deles, concedeu a liberdade deles em 4 dias. A gente está falando de $500 bilhão, de um esquema de $500 bilhão de fraudes em instituições financeiras, em bancos, de desvios dentro de bancos, inclusive da Caixa Econômica. Sim, da própria Caixa Econômica. Caixa Econômica, Santander. Que é um banco público. Sim. 4 dias, deputado. A defesa que eu faço, inclusive o projeto que eu aprovei na Câmara e está esperando a deliberação do Senado, mas infelizmente nossos senadores, eles adoram usar pantufa e ficar em casa, é da prisão preventiva obrigatória em caso de crimes graves. Né? Porque no Brasil, demora-se muito para você chegar numa condenação e você só prende definitivamente depois da condenação. E quando você prende, você ainda solta rapidamente por causa da progressão de regime, por causa do abatimento de pena, da remissão de pena, caso ele estude, caso ele trabalhe.
Para mim é o seguinte, e mais uma coisa que não dá para a gente fazer por causa da nossa Constituição. Tem que ter prisão perpétua. O preso tem que ser obrigado a trabalhar dentro do presídio, né? Inclusive ter penas de trabalho forçado, né? É o seguinte, ou você trabalha ou você vai ficar no presídio o resto da sua vida. Sua pena pode até não ser de prisão perpétua, porque seu crime não é tão grave. Mas se você não trabalhar, você não sai. E o fruto do seu trabalho, né, não vai para sua família, não vai para você, vai para a família da vítima, né? E se for um crime de colarinho branco, né, envolvendo recursos públicos, manda todo o recurso para a União, né? Então, esses casos causam indignação e, na minha avaliação, o sujeito deveria responder preso ao processo quando você tem provas robustas para mantê-lo preso. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam no Brasil. Infelizmente, no Brasil, vale a pena roubar. Vale a pena você ser um criminoso. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, as mensagens que o país passa às pessoas, de uma forma geral, é que o crime compensa. E cada vez mais as pessoas não acreditam nas instituições e se sentem, o honesto se sente otário. Otário, exatamente. Né? Porque ele trabalha, ele paga imposto, vai para o sistema de saúde, pega uma fila gigantesca, muitas instituições sequer têm um atendimento de qualidade, outras têm, mas muitas outras não têm. Educação, bom, a classe média tem que pagar 2 vezes, né? Porque paga para ter educação pública, como a educação pública não funciona, paga a escola privada. Mesma coisa, paga 2 vezes a saúde, né? Tem que pagar um convênio porque não dá conta. Segurança é uma coisa que não dá, que afeta todo mundo, né? Não tem como você contratar um segurança para ficar com você o dia todo, um carro blindado. Tem um sistema de câmeras que mitiga, né? Mas o nível de violência que a gente chegou é tamanho que não resolve mais, a gente está tomado pelo crime. O que a gente vê de muro, eu fui ao velório do Decinho, que eu citei agora na abertura do programa, e na volta eu fui cortando por alguns bairros da cidade. O que você vê de muro com cerca elétrica, concertina, aquelas pontas em cima do muro, que cada um, entre aspas, se defende como pode, não é? Não é todo mundo que vai conseguir instalar um sistema de monitoramento, aquela coisa toda mais sofisticado, mas as pessoas, em quase todas as casas, é impressionante. Quem mora na rua, quem não mora em condomínio, tem que se proteger de alguma maneira. Eu tive em Macapá há algum tempo e as casas, assim, a janela todas as janelas têm uma grade, assim, as portas têm grade, parece que todo mundo vive num presídio, Sim. Né? Que quem está solto é o ladrão e o cara que está honesto é quem está preso, né? Então a situação é calamitosa, né? Não à toa nós temos, inclusive ele teve aqui o Renan Santos, presidente Sim. do nosso partido, pré-candidato à presidência da República, que defende o prendeu, matou, né? A retomada de territórios dominados pelo crime, não, faccionado, membro do PCC, do Comando Vermelho, nós não queremos te matar. Mas se a gente entrar no seu território e você quiser, no seu território entre aspas, né, que é o território do Brasil, e você receber a polícia à bala, nós vamos te matar. E nós vamos matar todos os faccionados que não se renderem imediatamente assim que tiver a presença da polícia. Se não tiver essa atitude, a gente vai continuar sendo tomado pelo crime para sempre. E, inclusive, eu converso muito, sou muito próximo da Polícia Militar de São Paulo. Eles reclamam, né, que o governador não deixa que eles levem em frente operações para, de fato, matar essas lideranças do crime, porque eles sabem que nenhum deles vai se render, eles vão ser recebidos na bala. E o governador, por medo de apanhar de imprensa, de ONGs, de direitos humanos, de partidos de esquerda, não dá autorização. A Globo. Na Rede Globo, não, sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa já estampa como o assassino, Sim. como o exterminador. Mataram os coitadinhos na comunidade. Exato. Né? Não, olha só. Operação arbitrária, usaram de violência desproporcional. Não, olha o caso da operação. Nenhuma pessoa boa morreu. Foi quase a operação do Rio de Janeiro. Né? Não, aquela foi uma operação impecável. Bom. Foi uma operação impecável. Porque assim, não teve sequer uma bala perdida para matar um morador inocente. E isso acontece nas operações, né? E eu, inclusive, defendo que quando morre um inocente numa operação policial, que quem responda pelo homicídio do inocente seja o traficante, seja o fraccionado. Porque se o criminoso não estivesse ocupando ilegalmente um território em primeiro lugar, não tinha operação, não tinha troca de tiro. Toda morte que acontece numa operação policial contra o crime organizado, quem responde pelos homicídios dos inocentes tem que ser os criminosos. Porque sem os criminosos não tem operação. E outro ponto, os inocentes morrem quando não tem operação. Porque você tem um tribunal do crime, você tem moças que se recusam a serem estupradas, né?
sendo mortas, né, sendo colocadas. Eu vi a denúncia ali do Ministério Público, a ficha puxada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mulheres eram colocadas em banheiras de gelo e depois esquartejadas, vivas, né? Esse tipo de criminoso que morreu. Então, não fazer operação policial, ainda que, infelizmente, em grande escala, é muito difícil que não tenha morte de inocente, muito mais inocentes vão morrer se não tiver operação. E essa observação que o deputado faz sobre quando um marginal está preso, ele representa custo para o Estado, e quando ele sai do período de detenção, ele sai com dinheiro, né? Porque ele trabalhou, ele recebeu lá dentro da cadeia, ele recebeu uma remuneração. Ou nem trabalhou e recebeu auxílio reclusão. Recebeu também. E aí, a família da vítima não recebeu coisa nenhuma. Então, o preso sai da cadeia depois de um crime cometido com dinheiro no bolso, e aquele que ficou, o pai de família que foi morto na frente dos filhos, aquela família não recebe nenhum tipo de auxílio. É necessário, é pertinente que se fale disso, né, deputado? Mas é difícil que isso passe no Brasil, né? Que isso seja aprovado no nosso Congresso. Na né? PEC da segurança, relatado pelo deputado Mendonça Filho, pela primeira vez a gente colocou no artigo 5º o direito da vítima, que a pena ela seja proporcional para causar justiça à vítima. Porque o artigo 5º hoje só possui garantias para os criminosos, quando a gente fala de direito penal e processual penal. Pela primeira vez a gente está colocando o da vítima. Espero que esse texto seja aprovado no Senado. Geralmente o Senado ele é mais frouxo no enfrentamento ao crime. Inclusive, quando eu aprovei um projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, ele foi para o Senado. O Senado ainda aumentou a pena, mas diminuiu as penas que eu tinha colocado. Voltou para a Câmara, a gente restaurou as penas mais duras que a gente tinha estabelecido. Agora vai para a sanção do presidente da República, que eu já tive certeza de que o Lula iria vetar. Hoje eu não tenho tanta certeza de que ele vai vetar, porque ele sancionou o pacote antifacção com o texto do Derrite, porque nós derrotaríamos de qualquer maneira o governo no plenário. Eles não tinham voto para o PL antifacção, para o texto que eles queriam, mais frouxo e mais centralizador na União para tirar poder dos estados. A gente descentralizou o poder da União, aumentou as verbas repassadas para as polícias militares, para as polícias civis, para as polícias estaduais, porque não faz sentido. O Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo fazem uma operação e o resultado daquilo que é apreendido dessa operação vai para a Polícia Federal? Não faz sentido. Se tiver, que a gente colocou o seguinte, foi a Polícia Estadual, vai para a Polícia Estadual. Foi a Polícia Federal, vai para a Polícia Federal. Foi os dois em conjunto? Metade, metade, né? E esse texto foi sancionado pelo Lula, na minha avaliação, porque o PT quer fingir que está preocupado com segurança pública no ano eleitoral, porque sabe que essa é a principal preocupação do eleitor, mas eles passaram 4 anos votando afrouxamento de pena. Eu vou te contar um caso aqui de bastidor. Nós aprovamos um projeto, a gente estava negociando, para dificultar a progressão de regime de quem comete crime hediondo, né? O feminicídio, por exemplo, de alguém que mata uma mulher por ela ser mulher. O PSOL veio negociar com a gente antes da aprovação do relatório para pedir que o endurecimento fosse só para reincidente. Aí eu cheguei e falei, gente, peraí, o criminoso precisa matar a segunda mulher para ter um procedimento mais duro? O estuprador precisa estuprar a segunda mulher para ter um procedimento mais rigoroso? O latrocida, ele precisa roubar e matar uma pessoa 2 vezes? Falou, não, isso é inaceitável. E a gente levou para voto. Mas eu nunca vou esquecer desse episódio e eu sempre vou repetir do absurdo que eles defenderam nesse projeto. Você precisava estuprar a segunda mulher para você ter uma progressão de regime mais... Que argumentos, deputado? Como é que se defende algo assim? De que o cara que cometeu pela primeira vez, né, tem que ter um tratamento mais leve, que pode ser que ele se recupere, por aí vai. Fala, gente, me desculpa, quem comete, pelo menos a minha opinião, quem comete um crime atroz como um estupro, não tem salvação. Esse cara não tem salvação, tá? Na minha opinião. Eu acho que é um crime tão ou mais grave quanto o homicídio, que é de uma tortura física e psicológica contra uma pessoa que traumatiza essa pessoa pro resto da vida dela, a vida dela nunca vai ser a mesma e ela vai ter muita dificuldade para superar esse trauma. Eu, inclusive, apresentei um projeto que tem gerado discussão de castração física de estuprador. Porque hoje, o que se discute no Congresso é a castração química, né?
Mas a castração química é uma maneira de diminuir a pena do estuprador. Então, o governo chega, o Estado chega para o estuprador condenado e fala, olha, quer ter uma pena menor? Faz o tratamento de castração química, que aí você sai mais cedo. Beleza. Aí ele sai mais cedo, parou o tratamento e comete o crime de novo. Sim. Né? A física não, a física acabou. Não tem mais um instrumento para ele cometer o crime. Né? E aí... tem a discussão de constitucionalistas falando, não, mas é inconstitucional porque o texto da Constituição diz que é vedada penas de caráter perpétuo. Falei, olha, eu não instituí pena de morte para esse cara, que eu gostaria. Eu não instituí prisão perpétua para esse cara, que eu gostaria. Ele vai ficar preso, depois ele vai ser solto e vai viver em sociedade. Não, eu não gostaria, mas pela Constituição vai viver em sociedade. Então não tem uma pena para sempre, ele só perdeu um membro. Né? E aí pode falar, não, mas essa é uma interpretação mirabolante da Constituição. O Supremo sempre faz isso para salvar bandido. A gente não pode ter uma interpretação também para punir o criminoso? Eu acho que sim. O Supremo sentencia criminosos o beneficia criminosos já sentenciados que podem sair da cadeia pela porta da frente, né? O André do Rep, que o Supremo, o Marco Aurélio soltou. Decisão do Supremo. Pô, o cara é um dos maiores criminosos faccionados do país. Aí foi prender de novo, fugiu, óbvio. O Rafa vai fazer perguntas também, deputado, mas eu queria voltar ao tema progressão de pena, que me parece algo mais factível. Como é que pode alguém condenado a 30 anos ficar 7 ou 8 na cadeia? Eu sou absolutamente contrário a qualquer progressão. Que, inclusive, a gente não precisaria aumentar a pena de crimes se não tivesse progressão. Porque, por exemplo, eu aumentei a pena de roubo no projeto que eu aprovei. Aí as pessoas pensam, pô, mas aí é só o cara ficar mais tempo na cadeia? Eu falo, não. No Brasil, aumentar a pena significa a diferença entre ele ir preso, ficar no mínimo um dia preso, ou ele não ir preso. Sim. Porque se a pena for menor do que 4 anos, o juiz vai converter a pena de prisão em restritiva de direitos. Aí ele vai entregar uma cesta básica, vai pagar uma multa, vai assistir palestra. Até 8 anos, semiaberto. Só depois de 8 anos... De 8, obrigatoriamente precisa começar no fechado. Né? Outras penas, você pode até começar no fechado, mas vai depender da decisão do juiz. O juiz só é obrigado, né, a estabelecer reclusão 8 anos, regime fechado, quando a pena, no caso concreto, mínima é de 8 anos, né? Então, a diferença dele ser ou dele não ser preso, né, a pena. E do quanto tempo que ele vai ficar na cadeia, desconsiderando que ele não vai ficar o que está na lei. Inclusive, tem um estudo muito bom, professor Pérez Chiquida. Como já não ficaram, Elise Matsunaga. Exato, a Suzana von Richthofen. E depois ainda vira estrela e recebe royalty de documentário, né? Sim. Que é uma bizarrice. Então, se não tivesse progressão, cumprisse a pena de ponta a ponta, as penas hoje estão altas se não tivesse progressão, se não tivesse esses benefícios processuais. Né? E um outro ponto é que o estudo que eu ia falar do Pérez Chiquida, ele entrevistou presos, né? E ele faz essa pesquisa corriqueiramente. E os presos dizem que, se a gente somar as respostas deles, se tivesse, que ele perguntou, qual pena precisaria existir para você não cometer crime? Aí eles falam, pena de morte, prisão perpétua e cumprimento de pena de ponta a ponta. Mais de 80% dos criminosos falam que essa é a melhor solução. Então eu falo, meu amigo, se o cara que vive disso está dizendo que essa é a solução, quem sou eu para discutir?